Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Capivara Cafeinada, né, o seu canal sobre algoritmos, estruturas de dados e maratona de programação, onde nós tentamos resolver um exercício toda semana e discutir um pouco mais sobre esses algoritmos. Se você não me segue já no Instagram, daí se inscreva aqui no canal. Eu sempre libero os exercícios que a gente resolve no começo da semana lá no Instagram, então segue lá para você não perder. E se tiver algum exercício também que você está com dificuldade, quer que a gente resolva aqui nas lives, comenta aqui embaixo. Essa live a gente sempre deixa o vídeo é, um pouco editado, não edito muito não, mas a gente sempre coloca ele depois. Então comenta lá no vídeo se precisar, se tiver algum exercício que você está tendo dificuldade. É, siga também os nossos parceiros da equipe Tamarutaka. Eles são o time da Unifei Itabira, o qual a gente está treinando aqui. E vamos começar, né? Essa semana a gente resolveu aqui o exercício do Best Time to Buy and Sell Stocks, né? O número 4, né? Então é uma série de exercícios aqui do LeetCode e esse aqui é o quarto deles. E aí vamos ler aqui e tentar entender um pouco o problema. Você recebe um vetor de preços, onde o iésimo preço representa o preço no dia número I, no iésimo dia daquela ação. Né? Você quer saber qual é o lucro máximo que você pode ter negociando aquela ação, comprando e vendendo essa ação, mas tem uma pegadinha. Né? A pegadinha é que você só pode fazer K transações dessas ações na hora de negociar. Ele dá alguns inputs aqui para a gente. Então, para K igual a 2 e para esses preços 2, 4 e 1, a gente tem que o nosso. Quer dizer, 2, 4 e 1, a gente tem que o nosso lucro máximo é 2, que é negociar aqui, né? A gente compra no dia que ele vale 2, vende aqui no dia que vale 4 e fica por isso mesmo. Né? Não, a gente não pode ficar short na ação aqui, né? Então você não pode, por exemplo, vender ela no 4 para recomprar ela no 1, e você também não pode fazer múltiplas compras antes da venda. Você só compra uma ação e só vende uma ação. Aqui um outro exemplo, né? Para K igual a 2, a gente pega aqui, compra no dia que vale 2, vende no dia que vale 6, compra no dia que vale 0, vende no dia que vale 3, a gente tem aqui um output de 7, né? Um lucro máximo de 7, dado esse número de operações e esse preço. Então vamos tentar entender aqui um pouco de como modelar isso aqui no nosso programa. E aí, se você me segue lá no Instagram, você já deve ter visto, o problema a gente modela com a programação dinâmica. Então, eu tenho tentado trabalhar aqui alguns exercícios de programação dinâmica, talvez da semana que vem também seja nessa linha, que é um tópico que pega muito, não só na maratona, mas em entrevista de emprego também, e é um tópico que é muito difícil de pegar. Eu acho que a gente não está muito familiarizado a pensar de forma recursiva. Mas a programação dinâmica, você já viu alguns vídeos antes aqui do canal, você sabe que ela em si é muito simples. Você só precisa de fazer dois passos. Você precisa encontrar a recursão do problema e armazenar os subproblemas recursivos. Mas esse passo aqui de encontrar a recursão do problema é um negócio meio chatinho de fazer. Eu acho que a gente não tem esse costume de pensar dessa forma. E dá um pouco de trabalho, principalmente na hora de começar a se acostumar a pensar dessa forma, né? Se acostumar a tentar encontrar a recursão. Mas vamos lá, né? Vamos pegar esse exercício aqui e primeiro passo, né? Encontrando a recursão. Para encontrar a recursão aqui, a gente precisa pensar no seguinte: quais são os estados que a gente pode ficar aqui no nosso quando a gente está negociando essa ação, né? E boa noite. Então, quando você está negociando essa ação, você pode ou ter essa ação, quer dizer, ou ter essa ação, né? Então, tirar um pouco do zoom aqui, ou ter essa ação, ou você pode não ter essa ação.
Muito simples, tá? Comprando e vendendo, ou você tem ou você não tem. E aí, quando a gente está nesses estados, quais ações que a gente pode tomar, dado que a gente tem ou não tem ação? A gente pode ou ficar sem fazer nada, né? Tanto se a gente tiver ação em mãos, quanto se a gente não tiver ação em mãos. Ou a gente pode, caso a gente não tenha ação, a gente pode comprar a ação. E caso a gente esteja segurando a ação, a gente pode vender a ação que a gente está segurando. É bem intuitivo também. E isso aqui vai dar a chave para a gente achar a nossa recursão, né? Então eu quero saber ali qual que é o valor em cada dia de ter ou não aquela ação naquele dia. E eu chamei aqui essa função de V, porque eu quero saber o valor de ter aquela ação. Eu tenho que ela é uma função do meu estado que eu tô, né? Então ela é uma função de caso eu tenha ou não a ação naquele momento, do dia, então qual dia que eu tô, e de quantas negociações eu ainda posso fazer. Estado, tempo e negociações. E como é que a gente modela isso aqui? Então vamos pegar aqui primeiro qual que é o valor de não ter ação hoje. Bom, o valor de não ter ação hoje é igual ao máximo entre o seu valor de não ter ação hoje e não fazer nada, ou o seu valor de não ter ação hoje e comprar ela. São as duas ações que você pode fazer. Então, a gente acha que é aqui essas duas equações, né? Ou seja, eu chamei aqui o valor de não ter ação de zero, né? Então esse estado aqui, zero, é o estado de não ter ação. Mas para o meu dia ter, ele depende do meu dia seguinte. Qual que é o valor de não ter, de não ter ação no dia seguinte? Se eu não fizer nada, eu vou continuar sem ter ação. E aí, se eu não fizer nada, eu continuo com o mesmo número de transações. Mas se eu quiser comprar essa ação, bom, aí eu mudo de estado, né? Então aqui eu estava no estado zero, eu vou para o estado 1, eu não tinha ação, eu passo a ter ação. De novo, no meu dia seguinte, eu ainda não concluí uma transação. Então, eu tenho aqui o meu número de transações, ele não mudou. Porque eu concluo essas transações quando eu compro e depois eu vendo ela. Então, eu tenho aqui o número de transações continua o mesmo, mas quando eu faço essa compra, eu estou pagando o preço da ação daquele dia. Então, o que eu tenho aqui? Que o meu valor de não ter ação hoje é o valor de não fazer nada, ou o valor de ter ação amanhã, pagando o preço da ação de hoje. E qual que é o valor de ter ação hoje? E aí a gente entra nesse daqui. Então, o estado ele muda, né, de 0 para 1. Antes o 0 eu não tinha ação, mas ele muda para 1, que é quando eu tenho. E o valor de ter ação hoje, ele é o valor de continuar tendo ação amanhã. Então, eu posso continuar tendo ação amanhã, e aí eu não mudo o número de transações. Ou eu posso vender a ação hoje, né? E aí, se eu vender a ação hoje, o que vai acontecer? Eu mudo de estado, então eu passo de ter ação para não ter ação, né? De novo, estou falando disso amanhã. E eu concluo uma transação. Então aqui eu estou concluindo essa transação, eu diminuo o meu número de K. Só que quando eu vendo a minha ação, eu recebo aqui o preço dela de hoje. Então a fórmula, achar essa recursão, às vezes a gente tem que passar um tempinho pensando ali, sentado, é um pouquinho chato, mas a recursão ela é bem intuitiva no final, né? A gente quando descreve essas fórmulas assim, é até um pouco óbvio, né? Ah, eu posso ter ou não ação. E se eu não tiver ação, eu posso continuar não tendo ação, eu posso comprar ação. Se eu tiver ação, eu posso continuar tendo ação, ou eu posso vender ação. E aí eu acho aqui a nossa recursão do problema.
Até aqui, alguma dúvida? Vocês tiveram algum problema com isso por enquanto? Eu vou continuar passando aqui, mas se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu volto aqui. Eu sei que dá uma demorada no chat. Então vamos lá. Como é que nós vamos armazenar aqui os valores? Então essa minha função, uma função do meu estado, do meu tempo e da quantidade de transações que eu tenho. Ela é uma função que eu tenho três variáveis. Se eu tenho três variáveis, ela vai ser tridimensional. E aí eu vou usar um vetor, um array 3D, para poder armazenar todos esses resultados aqui. Só que como é difícil eu desenhar um vetor 3D aqui, e como para essa variável de estados aqui eu só tenho duas opções, ou ela é 0 ou ela é 1, eu dividi esse meu array tridimensional em duas matrizes, só para a gente conseguir visualizar tudo que está acontecendo aqui. Mas a ideia é que eu tenho três variáveis, eu vou ter um vetor, um array tridimensional. E aí eu dividi isso aqui nas duas matrizes, e elas vão ser matrizes assim, né? Onde eu tenho aqui a quantidade de ações que eu posso fazer, né? A quantidade de transações que eu consigo fazer, e aqui eu tenho a quantidade de momentos que eu tenho, quantidade de preços que apareceram. Então, nesse aqui, por exemplo, eu tenho 6 preços da minha matriz. Eu vou ter aqui até o sexto dia. Por que eu coloquei esse aqui? Esse aqui é o último dia, é o dia que você já passou por tudo isso. Isso aqui vai ser importante no nosso caso base. Então, a gente tem aqui, caso a gente não tenha mais ações a gente não tenha mais operações para a gente fazer, ou no nosso primeiro dia, onde ainda não passaram todos os preços, e quando a gente tem todas as operações e o nosso último dia aqui, quando já passou tudo isso aqui. Eu esqueci de falar para vocês do caso base da recursão. Então vamos só voltar aqui. Então eu passei aqui por vocês pelas fórmulas da recursão, e aí a gente chega também no caso base, que toda recursão a gente tem que ter aqui um caso base, porque senão a gente tem um loop infinito no nosso programa. E aí, para o nosso caso básico, o que a gente vai pensar? Bom, eu sei que se já passaram todos os preços, se eu já passei se já passaram todos os dias que teve aquela ação, eu não posso mais negociar aquela ação, porque já passaram todos aqueles dias e estão no passado. Então, quando eu chego aqui no meu Tmax, o meu valor é zero. Ou então, não importa que tenha o melhor negócio do mundo, um negoção assim maravilhoso. Se o meu K for igual a zero, se eu não tiver mais transações que eu posso fazer, eu também não posso negociar aquela ação. Então, independente do negoção ser maravilhoso, eu não posso mais negociar ele. Então, eu tenho que aqui, independente do meu estado e do meu tempo, com o meu K igual a zero, o meu valor é zero. E aí eu encontro esses casos base da nossa recursão também. Encontrei os casos base, vamos armazenar aqui os resultados parciais. E aí a gente começa, né? Então, para k igual a zero ou para o nosso t máximo aqui, a gente vai preencher isso aqui tudo com zero. E vai ter aqui duas matrizes, uma para o estado de não estar segurando a ação, de não ter ação em mãos, e outra para o estado de ter ação em mãos. E aí a gente tem aqui as matrizes, tem a recursão, e a gente pode começar a preencher isso aqui. Então vamos começar a preencher aqui. Eu vou preencher só alguns, que esse negócio é meio grande. Mas vamos começar a preencher, como a gente já preencheu essa primeira linha e essa última coluna, nós vamos preencher de trás para frente. Começa aqui. Vamos lá. Qual que é o valor aqui de eu não ter ação no meu quinto dia?
dado que eu tenho esse preço aqui de 3. Bom, o valor aqui de eu não ter ação é o valor de eu continuar não tendo ação aqui, então 0. Ou de eu comprar a ação, né, para o dia seguinte, que vai ser pagar o preço de 3. Pagar o preço de 3 vai ficar menos 3, o máximo entre menos 3 e 0 é 0. Vamos lá. Qual que é o valor de eu ter ação aqui? De novo, eu vou ter o máximo entre menos 3, porque eu posso pagar esse valor de 3 aqui, ou simplesmente não fazer nada, que eu vou continuar com 0. Então aqui é 0. Qual que é o valor de eu ter a ação aqui? Aí já muda. Porque se eu tiver aqui uma transação para fazer e eu tenho essa ação, eu posso vender essa ação, eu vou estar ganhando aqui 3 por estar vendendo essa ação, ou eu posso continuar sem fazer nada. E se eu continuar sem fazer nada, eu sei que o meu valor de não fazer nada aqui é 0. Então o máximo aqui entre 3 e 0 é 3. Mesma coisa aqui, eu chego aqui, eu tenho duas transações. Eu tenho a opção de vender essa ação e ganhar 3, ou de continuar de não fazer nada, e aí eu tenho o valor de 0. Então aqui é 3. Ah, e agora? A gente tem aqui preço de 0. Bom, eu tenho aqui, eu posso continuar sem comprar a ação, e aí eu venho para cá. Ou eu posso comprar a ação aqui, pagar esse 0, e aí eu vou ter aqui 0 mais esses 3, né? Esse 0 mais esse 3. Máximo entre 0 e 3 aqui vai ser 3. Mesma coisa aqui. Máximo entre 0 e 3, 3. E aí aqui eu começo a preencher essa matriz. E vou preenchendo aqui de trás para frente. E eu vou chegar nessa nossa matriz aqui. Então isso aqui, deixa eu ver. Não, acho que isso aqui é basicamente eu rodando aquelas fórmulas, preenchendo esses valores aqui de acordo com aquela recursão. E no final, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é o valor de eu não ter ação, porque eu começo sem ter ação, no meu primeiro, então, não ter ação, no meu primeiro dia com duas operações. Então, meu valor de não ter ação no meu primeiro dia com duas operações é 7. E aí a gente vê aqui, né, esses primeiros preços aqui, esses preços são desse exemplo aqui. Bateu aqui com o output. E beleza, resolvemos o problema, né? A gente tem aqui duas matrizes, a gente faz a programação dinâmica. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Bom, nossa complexidade vai ser O de N, né, de N espaços de tempo aqui, vezes o K, quantidade de posições que a gente tem. E a complexidade de memória também é O de N vezes K. Só que essa memória tá pesando pra gente. O de N vezes K, se eu tiver aqui 1000 preços, por exemplo, vai dar um probleminha de memória. Isso é um problema? Só vai usar mais memória aqui, a gente tem memória, tem bastante memória para usar. Mas se a gente puder otimizar a memória, melhor, né? A gente não quer ficar desperdiçando memória aqui. E aí a gente nota que quando a gente está atualizando aqui os valores, a gente só está olhando para o dia seguinte. Então, se a gente só está olhando para o dia seguinte, o que eu posso fazer aqui? Eu posso armazenar um valor aqui com os meus valores atuais, né, o do meu dia de hoje, e os meus valores do meu dia de amanhã. Então, eu vou trocar essas minhas matrizes aqui por duas matrizes assim, onde eu vou ter aqui o dia de hoje, o dia de amanhã, e aí eu coloco aqui o estado, né? Então, o estado eu posso não ter ação ou eu posso ter ação, no estado aqui, e aqui embaixo o K. E aí eu vou iterar a partir dali. Então, aquilo lá que a gente estava fazendo. Eu começo ali no meu primeiro dia, tanto
quer dizer, no meu último dia, o valor é zero para o dia seguinte, porque a gente não pode mais negociar a ação. A gente lembra aqui da matriz, que esse valor era zero. E o atual a gente preenche de acordo com a recursão que está aqui. Então, se a gente tem aqui o valor do next, a gente pode preencher a partir daquela recursão com o valor do current. E aí eu passo esse current para cá, ele, no dia anterior, quando eu volto um dia, o current passa a ser o next, e eu faço a mesma coisa. E eu faço isso até chegar no último dia. Então eu coloquei aqui embaixo para a gente poder comparar o resultado daquele último que a gente tinha visto antes. E a gente tem aqui essa primeira coluna e essa primeira coluna, a gente tem as últimas colunas dessas minhas duas matrizes aqui. E essa daqui são as minhas penúltimas colunas, tanto de uma quanto da outra. Então, essa daqui, o zero, vai ser a minha matriz de not holding, o 1 vai ser minha matriz do holding, e eu vou passando dessa forma. E aí o que acontece quando eu faço isso? O que acontece é que agora o nosso problema, quanto de memória que ele vai usar? Vai usar 2 vezes K, então ele passa a ser O de K. Então a gente tinha um problema que antes ele era O de K vezes N, a gente passa para O de K, né, em complexidade de memória. Então a gente está passando de memória basicamente de um problema quadrático para um problema linear, uma redução gigantesca. Ah, e aí também tem uma outra otimização que a gente pode fazer, que é um caso especial desse problema. Porque o que acontece? Imagina que eu tenho um K que ele é maior do que o meu N sobre 2. Então eu tenho um K que ele é maior do que é, metade do meu vetor. Se eu tenho um K que ele é maior do que o maior ou igual ao meu N sobre 2, eu posso negociar essa ação todos os dias. Por quê? Imagina se eu compro num dia, vendo no outro, compro num dia, vendo do outro, compro num dia, vendo no outro, eu estou usando só aquele número de transações. E aí eu nunca vou esgotar a quantidade de transações que eu posso fazer naquele dia. Então eu simplifico bastante o problema, porque eu não preciso pensar mais na programação dinâmica. Eu posso basicamente comprar sempre que sempre que ele muda de direção e vender sempre que ele muda de direção. Toda vez que eu tenho um vale aqui eu compro, toda vez que eu tenho um pico eu vendo. E aí uma coisa para deixar isso aqui ainda mais fácil é que a gente pode pensar assim, o pessoal do mercado financeiro às vezes até fala isso, já ouvi essa frase em algum canto da internet, de que segurar a ação hoje é a mesma coisa de você estar comprando ela por aquele valor. Porque você está deixando de comprar, porque você perdeu a oportunidade de vender a ação naquele valor. Você poderia ter vendido ela hoje. Né? Então é como se você estivesse recomprando a ação naquele valor. E a gente pode pensar nisso aqui também. Porque se eu tô querendo comprar aqui sempre, bom, se eu pegar esse período aqui para eu simplesmente não vender aqui, eu segurar a ação nesse período, é a mesma coisa de eu ter vendido essa ação aqui nesse dia e recomprado ela por esse mesmo preço. Se eu fizer isso, eu não tenho. Não muda o meu número não muda o meu lucro total em relação a simplesmente segurar ela no dia. E aí a gente simplifica o problema porque agora é só uma questão de ver se o preço amanhã está mais caro do que o preço de hoje, e se o preço de amanhã for mais caro do que o preço de hoje, eu simplesmente compro ela hoje para vender ela amanhã. E eu não tenho que me preocupar mais com o limite de transações, eu posso fazer isso todos os dias, e aí eu consigo o meu lucro máximo simplesmente pensando nisso. E simplifica muito o problema.
E aí a gente tem aqui todos os passos que a gente precisa para implementar isso aqui no código. Tá tranquilo por enquanto? Quem tá no chat aí, puder dar um ok ou não, se tá tranquilo ou não. Eu vou seguindo aqui para a implementação, mas qualquer dúvida, pergunta por favor. Então vamos lá. Implementação em Python. O que eu vou ter aqui? Vou ter os meus. Criei o meu N só para ter aqui o tamanho dos preços, mas vamos deixar aqui os índices. Então, eu sei que minha primeira coluna da matriz é quando eu não tenho ação, minha segunda coluna da matriz é quando eu tenho ação. E aí, nesse caso, o do Python aqui, eu não implementei aquela nossa última otimização. Então, vou mostrar aqui, estou apanhando aqui para o meu teclado. Mas eu não implementei esse caso especial simplesmente por preguiça mesmo. A gente não precisa implementar. Mas uns outros eu cheguei a implementar. Então, nos outros vocês vão ver. Mas aí a gente entra na programação dinâmica, né? Então eu passo aqui, eu estou iterando por todos os meus dias, de trás para frente, porque eu estou preenchendo a matriz de trás para frente. E aí, o que eu faço? Eu vou iterar para todos os meus valores de K e eu faço a iteração da nossa programação dinâmica. Então, para o estado onde eu não tenho ação, eu vou ver qual que é o máximo entre não fazer nada e continuar tendo ação amanhã, ou comprar uma ação hoje e passar a ter ação amanhã. Para o caso onde eu já tenho uma ação, eu vejo se vale a pena eu não fazer nada, né? Eu vejo qual que é o máximo entre não fazer nada ou vender a ação. Note que quando eu vendo a ação, eu concluo uma transação. Então, nos outros todos eles têm aqui o next no índice J, mas quando eu vendo a ação, está no J-1, porque eu tenho uma operação a menos que eu posso fazer. Substituo o next pelo current e continuo iterando. E assim eu chego para todos assim eu itero e chego no meu resultado final. E aí, de novo, o que eu quero? Eu quero, no meu dia atual, no meu primeiro dia, qual que é o valor, tendo K operações que eu posso fazer e não tendo ação no primeiro dia. Então é esse valor que eu estou retornando. E aí, uma dica, não para maratona, mas para se vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem trabalhando mais para frente e tudo mais, eu simplesmente coloquei aqui teste unitário. Então, se eu vier aqui, trocar isso aqui por um terminal e rodar PyTest solution.py, ele vai rodar todos os meus testes, vai falar que está funcionando. Beleza, solução em Python. Alguma dúvida? Vou passando para a solução em C++, mas qualquer dúvida, coloca aí no chat que eu volto aqui. Só não vou continuar por causa do delay. Vamos lá. CPP. Solução em C++. Bom, vou armazenar tudo num array mesmo, porque o array vai ser mais eficiente que ficar criando um vetor dinâmico. Eu já sei ali quantas operações no máximo eu vou ter. Então eu tenho no máximo 100 operações, eu preciso de uma a mais para representar o caso onde eu não tenho mais operações. Então eu tenho um array
101 por 2, tanto para o current quanto para o next. Aqui é a otimização que eu estava falando para vocês. Então, o caso onde eu não tenho mais limite, eu não me importo com limite, simplesmente o que eu faço? Né? Eu simplesmente pego aqui, nos casos onde eu estou lucrando, eu somo o lucro e retorno o lucro no final. Por que o uso do list importado ao invés do built-in do Python? Cara, isso aí é um negócio do LeetCode, né? Então você vai lá no LeetCode, vamos pegar um problema qualquer aqui, que eu não tenha mexido. Ah, não, esse aqui tá em ciclo, né? Aí não rola. Opa. Ah, outro em ciclo? Putz, eu tô numa lista de SQL? Não, aqui foi. Então, se eu venho aqui, quero implementar em Python, o LeetCode fez um negócio meio estranho, né? Ah, esse aqui ele não anotou o tipo. No outro ele tinha anotado o tipo com esse list. Eu só quis manter igual do LeetCode, ele tinha anotado com esse list aqui. O list do Python, usar esse list aqui para anotação, isso aqui é uma coisa mais recente. Eu não lembro qual versão que o Python adicionou isso, mas não é uma coisa tão antiga. LeetCode é meio estranho, né? Ele não segue a PEP 8. Ele usa camel case para tudo no Python. Nunca vi usar. É, segue a PEP, está ensinando o pessoal a programar, segue a PEP 8, né? Mas é mais por conta disso. O LeetCode usou lá, que quis manter consistente. Ah, e aí tem isso, né? Dependendo da versão do Python que você usa, o Python ele não vai ter o list ele não funciona. Então não sabia, não tinha certeza se o list, se a anotação do tipo lá, a versão do Python que ele está usando suportava esse list. Mas vamos lá, né? Continuar. Mais alguma dúvida pode perguntar, viu? Manda no chat aí. Então a gente tem aqui que isso aqui ele vai fazer aquela otimização que a gente falou por último. E a partir daqui a gente começa a programação dinâmica. Então eu inicializo as minhas matrizes, né, setando o valor de 0 para aquele lá. Eu acho que eu não precisava colocar esse daqui, acho que esse aqui, o de baixo aqui já era o bastante. Mas não faz tanta diferença, o MSET é rapidinho. E aí a programação dinâmica aqui. Então eu itero pelos meus dias, né, itero pelos meus valores de K e faço aquilo que a gente estava discutindo de tem que ver qual que é o máximo entre, caso eu não tenha ações, qual que é o máximo entre não continuar não tendo ações ou comprar a ação pagando o preço de hoje e, caso eu tenha ação, qual que é o máximo entre continuar tendo aquela ação ou vender aquela ação hoje. Continuo fazendo isso, itero, 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 né, sempre trocando o atual pelo próximo, e aí eu chego aqui no resultado final. Então, o dia de hoje, com K operações possíveis que eu posso fazer, e começando sem ação nenhuma. Qualquer dúvida do C++, pergunta aí. Eu vou passar para o Rust, mas a gente pode voltar aqui sem problema nenhum. Então, vindo para o Rush, outra coisa do LeetCode que eu acho meio estranho, assim, eu não sei porque que eles colocam isso, mas eles usam muito, às vezes você tem um negócio que é um inteiro não nulo,
faz muito sentido no Rust você usar usize ao invés de i32, ou até talvez, sei lá, um valor unsigned, né, u8 ou u32, mas enfim, né, converto aqui para usize, só porque depois vai facilitar muito a minha vida mais para frente. E aí aqui eu tenho aquela otimização que a gente estava vendo. Então, para casos onde o meu K é maior do que a metade do meu tamanho ali, eu simplesmente vou iterar entre as minhas. Aqui eu estou iterando para janelas de tamanho 2 do meu vetor. E eu somo aqui no total. Então eu somo. Se eu tenho lucro, então se o meu item de amanhã for maior do que o meu item de hoje, né? Então, essa janela vai ser sempre assim: o primeiro vai ser o primeiro dia, o segundo vai ser o segundo dia. E aí, se o meu item do segundo dia for maior do que o item do meu primeiro dia, essa soma vai ser positiva e eu somo isso no total. Se não, ela vai ser negativa e aí eu somo zero. Fala, Botelho, tudo bom? E aí, nesse caso da otimização, retorna o total. Caso contrário, crio de novo dois vetores, dois arrays aqui. Então aqui eu já posso inicializar eles com zero. O Rush ele sempre te obriga a inicializar quando você cria os arrays, ele já está inicializado com algum valor, nesse caso zero. E aí eu vou iterando. Então vou iterar aqui pelos preços, eu estou andando. O que eu estou fazendo aqui? Vamos por partes, né? Prices. .iter. Eu estou criando um iterador que eu estou indo elemento a elemento no meu vetor. Só que quando eu faço .rev, o que eu estou fazendo? Eu estou andando de trás para frente. Então, isso aqui eu estou só iterando pelos preços de trás para frente. Itero para todos os Ks no intervalo de 1 a K. Isso aqui, esse ponto igual, eu estou fazendo um for com um inclusivo ali. Então, estou indo de i igual a 1 até i igual a K. E aqui a nossa recursão. Então, o meu valor no dia de hoje ele vai ser o máximo entre não fazer nada. Essa primeira opção ela é a opção de não fazer nada. Ou comprar ou vender a ação. Então, esse ponto max é como a mesma coisa que se eu estivesse fazendo aquele max no C++ ou no Python. Eu estou comparando os dois, retorno o máximo entre esses dois. E aí eu estou atualizando aqui com os meus valores. Mesma coisa aqui, atualizo os valores do current, do next com current. E aqui retorno o valor que eu quero. E aí, como eu mostrei lá no Python para vocês, mostrar aqui no Rust também. Então, no Rust você pode implementar um módulo de teste no, no código que você está desenvolvendo. E o Rust ele já tem uma ferramenta aqui. Então, se eu sair aqui. Vamos lá para a solução do Rust. Só para ver. Se eu der cargo teste aqui. O Rust ele é meio chatinho de compilar, né? Vocês estão vendo aqui, essa é a fama do Rust, os tempos de compilação que são gigantescos. Mas compilou, executou os testes e aí a gente vê aqui que eles passaram. E é isso. A solução é essa para o problema de hoje. Alguma dúvida? Ficou tudo certo? Deu para entender? Pode mandar aqui, viu? Qualquer coisa. Não, um tempinho.
Enquanto vocês estão colocando aí, se tem dúvidas ou não, ah, só relembrando, eu sempre coloco aqui uma explicação em texto com tudo isso que eu estou falando na live. Eu só vou terminar de editar aqui o vídeo para colocar ele, já publico. Vai ficar na descrição aqui do vídeo publicado. Então, se vocês quiserem ver isso aqui depois, eu sempre compartilho no Instagram, compartilho no LinkedIn e deixo na descrição do vídeo para vocês. Aí tem aqui, né? Solução em Python, solução em C++ e Rush. E é isso. E aí eu acho que não tem nenhuma dúvida. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado por terem aparecido. Fica para a próxima. Não esquece, se você tem algum problema, que você está com dificuldade, e você pode colocar aqui. Uh, Caso a restrição de espaço foi dada pelo LeetCode também ou foi otimização sua? Foi otimização minha. É mais porque toda vez que eu vou no LeetCode eu gosto de competir nisso aqui, né? Então, quero sempre ter um bom score de runtime e de memory. E aí eu quis ficar fazendo. Quis otimizar a memória também por conta disso. Se fosse um caso de maratona, eu só mandaria sem essa otimização mesmo. Mas como eu também queria, eu gosto de fazer isso no LeetCode, eu quis colocar isso aqui também. Aí aqui você tem os experimentos que eu fiz, né? Ah, mas é isso. No mais, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. E até a próxima. Se tiver, de novo, se tiver algum exercício, né, não tiver acesso ao WhatsApp da Unifei, do WhatsApp do Tamarutaka, pode mandar aqui no comentário, eu resolvo numa próxima live também. Eu tento encaixar nos próximos lives.